pessoal, bom dia, Então hoje nessa nossa aula nós vamos terminar o capítulo 4 e a prof então pede para vocês abrirem o livro na página 78, tá? Que é a continuação do capítulo 4. Então nós vamos ver o encontro de culturas, tá bom? A prof vai ler, vocês acompanham e a prof vai explicando parágrafo por parágrafo, tá bom? Então diz assim, ó: vimos que o território brasileiro, na parte 78, tá? Vimos que o território brasileiro foi ocupado por diversos povos que para cá migram em diferentes épocas. Os primeiros seres humanos chegaram à América há milhares de anos. Depois de 1500, vieram os portugueses que trouxeram à força os negros africanos. Os imigrantes europeus e asiáticos chegaram no século XIX e XX. Esses grupos formaram o povo brasileiro. Cada grupo tem sua maneira de falar, de pensar, de vestir, de comer, de fazer música, de construir sua casa, enfim, de viver. A isso damos o nome de cultura. Foram as diferentes culturas dos grupos que formaram o nosso povo, que deram origem à cultura brasileira. Então aqui, pessoal, o que nós devemos entender aqui? No primeiro parágrafo está falando que o povo brasileiro, esse território brasileiro, foi povoado há milhões de anos. Aí, já que depois vieram os portugueses em 1500 e os portugueses trouxeram os africanos. Então, a cultura brasileira, o povo brasileiro foi formado por 3 raças, que foi a indígena, que já aqui habitavam, aí chegaram os portugueses em 1500 e os portugueses trouxeram os negros africanos para trabalharem como escravos, tá? Então, não esqueçam, o povo brasileiro foi formado por 3 raças: indígena, portuguesa, o europeu e o africano, tá? Aí no segundo parágrafo fala o que é cultura. O que vocês entendem por cultura? Então, cultura é um modo de ser e de viver de um povo, como o autor diz aqui, ó. O que é esse modo de ser e de viver de um povo? É o jeito de falar, de pensar, de vestir, de comer, de fazer música, a religião, tá? Então, isso é um modo de ser e de viver de um povo. E isso é cultura. Então, o que é cultura? É um modo de ser e de viver de um povo. Exemplo, a sua música, a sua forma de se vestir, a sua língua, a sua religião, a culinária, Tudo isso é cultura, faz parte de uma cultura. E o povo brasileiro foi formado por 3 culturas. Pegou a cultura indígena, a cultura portuguesa e a cultura africana. Aí, continuando na página 79, diz assim: como você viu, a população brasileira tem sua origem nos diversos povos indígenas, nos portugueses e nos africanos de diferentes partes da África. A essa mistura de etnias juntaram-se mais tarde imigrantes de outras partes da Europa e da Ásia, e também da América, como os haitianos, peruanos e bolivianos, dando origem ao atual povo brasileiro e à cultura brasileira. A miscigenação no Brasil foi intensa. Mais tarde, mais da metade da população brasileira se considera mestiça. Então, por que, pessoal, mais da metade da população brasileira se considera mestiça? Por conta dessa miscigenação de raças. O que é miscigenação? É a mistura de raças. Então, lá na primeira formação do povo brasileiro, 3 raças formaram a cultura brasileira. E mais tarde, no século XIX e XX, vieram outros povos da Ásia, os japoneses, os chineses, aí os italianos no século XIX, vieram para trabalhar na lavoura de café, como nós já vimos. Aí, atualmente, está vindo para o Brasil haitianos, venezuelanos, bolivianos, por conta da crise econômica que está lá. Então, houve essa mistura de raça. Então, o povo brasileiro, nós somos mestiços, porque a cultura brasileira atual teve a influência desses imigrantes que vieram para o Brasil: italianos, japoneses, chineses, holandeses, bolivianos, haitianos que estão vindo agora, Então, estão se misturando essa cultura aí, tá? Então, fica claro, o que é miscigenação? É a mistura de raças. E por que a mais da metade do povo brasileiro se considera mestiço? Por conta dessa miscigenação, da vinda de vários povos de outro continente para o Brasil. E aí, uma cultura influencia outra cultura e forma uma nova cultura, como é o caso aqui no Brasil, tá bom?
Pessoal, continuando aqui, lá na página 80, a prof vai ler então, tá bom? Aqui nós vamos ver a cultura indígena que influenciou a formação do povo brasileiro. Então, diz assim na página 80. Pessoas de várias origens contribuíram para enriquecer o idioma, a religião, as artes plásticas, a música, o teatro, a literatura, a alimentação, o vestuário, a arquitetura, entre outros aspectos da cultura brasileira. Mantivemos diversos hábitos de indígenas do território brasileiro, como o de dormir em redes em algumas regiões do Brasil e de cultivar e comer mandioca e milho. Preservamos também técnicas de construção, como o uso do sapê, as técnicas de pesca, como a utilização do pari, além de jogos, brincadeiras e lendas. As línguas indígenas, assim como algumas africanas, influenciaram no português falado no Brasil, enriquecendo o nosso vocabulário com nomes de pessoas como Iara, Moacir, Cauã, Jandira, ou de lugares, Curitiba, Maceió, Goiás, de frutas e plantas como jabuticaba, guaraná, babaçu, amendoim, também de animais, jacaré, arara, pirarucu, de utensílios, tipóia é aquele que colocamos no braço, né, quando nós quebramos, e de alimentos como pipoca, beiju e beiju de tapioca. Então, aqui está falando, pessoal, os hábitos indígenas que permaneceram na nossa cultura, né? Porque quando vieram os portugueses, eles trouxeram a cultura e mudou a cultura dos indígenas, mas algumas coisas permaneceram, né? Em alguns hábitos, como por exemplo, dormir em rede. Então tem região do Nordeste, cidades, que o povo dorme em rede. A região do Maranhão, do Piauí, do Pará, né? Isso nós herdamos dos indígenas, como por exemplo, a mandioca, o milho, a cultura indígena que nós herdamos também. As construções, os nomes, né? As palavras em português, muitas são de origem indígena, como nós vimos, né? Iara, Moacir, Cauã, Jandira. As frutas, jabuticaba, guaraná, babaçu, amendoim, né? E alimentação também na comida, né? Tapioca, beiju de tapioca, pipoca e outros aí alimentos, tá bom? Permaneceu da cultura indígena. Aí na página 81 diz assim: foram muitas também as construções trazidas as contribuições trazidas pelos africanos para a cultura brasileira. Inúmeras técnicas e vários produtos utilizados na construção de edificações no período colonial vieram da África. Afinal, em muitas partes do Brasil, eram os africanos escravizados que erguiam as casas e edificações, como você viu na seção pesquisa na página 58. A metalurgia era uma das técnicas que diversos povos africanos dominavam e que ajudaram a aprimorar aqui no Brasil. A herança africana está muito presente nas artes e nas festas populares brasileiras, danças e gêneros musicais como samba, batuque, capoeira, desenvolveram-se entre os afros brasileiros. Instrumentos musicais como o berimbau, o atabaque e o agogô são adaptações brasileiras de instrumentos africanos. Muitas lendas, histórias orais e festas populares têm origem na África. Vieram também com os africanos os rituais religiosos, como o candomblé, alimentos como dendê, quiabo, feijão fradinho e cará, receitas como quindim, cocada e vatapá, além de inúmeras plantas e inúmeras palavras incorporadas ao nosso vocabulário, como por exemplo caçula, babá, carimbo, cacimba, ginga, miçanga, calango, mochilo, cochilo, moleque, tanga, cafuné, caçamba, quitute, quitanda e etc. Tá? Então, o que nós percebemos aqui? A influência que o autor está colocando, a influência africana no nosso dia a dia, né? Alguns instrumentos musicais, né? Foi de origem africana, como alguns gêneros musicais como o samba, batuque, capoeira, origem africana. Os instrumentos musicais, o berimbau, né? E o atabaque,
A comida, pessoal, a alimentação, o óleo de dendê é de origem africana, o quiabo, o feijão, tá? E as palavras também. Então, são culturas africanas que influenciaram o povo brasileiro, tá bom? O que nós utilizamos hoje. Então, pessoal, continuando, a gente acabou de ver, né, sobre as culturas indígenas e cultura africana que contribuíram para a formação da cultura brasileira. E agora nós vamos ver, na página 82, a herança dos outros povos, tá? De outros países, como os japoneses, os italianos. O que eles trouxeram da cultura dele que contribuiu para mudar a cultura brasileira nos dias atuais. Então vamos lá, prof. vai ler na página 82, outros povos, novas heranças. Os imigrantes europeus e asiáticos também contribuíram para enriquecer nossa cultura. Quer ver alguns exemplos? Os italianos influenciaram os hábitos alimentares dos brasileiros, especialmente com a pizza e o macarrão. Introduziram aqui algumas técnicas agrícolas e contribuíram para a industrialização, principalmente em São Paulo e no sul do país. Graças a eles, começamos a usar a palavra tchau. Os imigrantes japoneses trouxeram para cá novas técnicas agrícolas, entre elas o cultivo hidropônico, que é a horta dentro da água, não na terra. Porém, foram responsáveis pela introdução e pelo desenvolvimento de frutas como a maçã Fuji, o caqui, a mexerica Poncã. Isso sem mencionar as histórias em quadrinhos, os mangás, a literatura e os desenhos animados, os animes, de inspiração japonesa, admirados por muitos brasileiros. Então, aqui, pessoal, a pizza e o macarrão nós herdamos da cultura italiana, tá? E outra coisa que nós herdamos da cultura italiana foi a técnica da industrialização. Foram os italianos que trouxeram para o Brasil a industrialização. Dos japoneses, nós herdamos técnicas agrícolas como o cultivo hidropônico, né? Porque a maior parte das terras japonesas, aquela região da Ásia ali, é alagada, né? Então, o que é a técnica do cultivo hidropônico? É cultivar hortaliças dentro da água, né? Verduras, legumes dentro da água. E algumas frutas, como maçã, caqui, mexerica Poncã, os desenhos animados, desenho em quadrinhos, mangás, como vocês gostam, né? Então, e muitas outras coisas, tá, pessoal? Aqui o autor tá colocando só algumas, mas foram muitas outras, tá? E aí, na página 83, nas cidades grandes e médias do sul e do sudeste do Brasil, a presença de imigrantes de países vizinhos tem aumentado nos últimos anos. Em cidades como São Paulo, Florianópolis e Porto Alegre, há cada vez mais bolivianos, peruanos, paraguaios, vivendo e trabalhando em setores como confecções, comércios e serviços. O Brasil também recebeu os haitianos, que vêm da América Central, e os congoleses e os angolanos, vindos da África. Porém, nas cidades de fronteira, o contato entre os povos e culturas diferentes é bem mais antigo. Nesses lugares é comum que tradições e idiomas se misturem. Então, além desses imigrantes que vieram no século XIX, início do século XX, atualmente já tem outros imigrantes vindo para o Brasil. E certamente, pessoal, nós vamos adquirir parte da cultura desses imigrantes que estão vindo. Vocês podem perceber que aqui em Sinop já tem muitos haitianos e estão chegando agora venezuelanos, tá? Então, possivelmente, eles vão nos influenciar com a cultura que eles vão trazer de lá, a sua forma de vestir, a sua comida, né? A sua música, a religião, e também eles vão ser influenciados por nós, tá? Então, essas páginas falam basicamente dessa influência dos imigrantes na cultura brasileira, na mudança da cultura brasileira, tá? O Brasil aí tem recebido muitos povos de outros continentes, estão vindo para cá, russos, tá? Não só esses daí, mas muitos outros aí, beleza?